Olá, me chamo Leonardo, sou discente do curso de Licenciatura em Matemática da UFMS, campus de Três Lagoas. Vou apresentar um trabalho que faz parte de uma atividade do grupo PET Conexões Saberes de Matemática, do qual faço parte. O nome da atividade é Pesquisa Individual. O trabalho trata-se da criação de um RPG. O título da pesquisa é World of Mattercraft, um RPG para ensino de matemática. E eu fui orientado pelo professor Dr. Fernando Pereira de Souza. Discussões iniciais e objetivos. Bom, de acordo com o Sistema de Avaliação da Educação Básica de 2017, apenas 9,1% dos estudantes terminam a escola sabendo que deveriam ir em matemática. Ou seja, a cada 100, aproximadamente 9 terminam sabendo que deveriam ir em matemática. A gente tem um déficit muito grande no aprendizado de matemática. É uma coisa fácil de se observar, né? Basta a gente ver aí com os fatos que estão ocorrendo, como as pessoas não conseguem interpretar um simples gráfico, que é o que a escola deveria ter preparado a população para fazer. Mas e aí, buscando reverter esse cenário de pouco aprendizado, a gente sempre pensa na inovação do ensino, né? E aí, quando a gente pensa na inovação do ensino, recorremos sempre às tecnologias. Mas e aí esbarra-se no maior problema do ensino público brasileiro, né, que é a escassez de recursos. E é aí que o RPG surge como uma ferramenta ideal para driblar esse problema. Já que o principal recurso do RPG é a imaginação de quem joga. World of Mattercraft é o nome do nosso RPG, do nosso Roleplay Game. Roleplay Game, uma tradução um pouco grosseira do inglês, seria um jogo de encenação. Esse, no caso, é um RPG, não é um RPG virtual, é um RPG de mesa. E ele deve ser jogado por multijogadores, não tem como jogar sozinho, no mínimo 3 jogadores. E ele, no momento, foi pensado para jogadores do terceiro ano do ensino médio. Mas como é uma pesquisa ambiciosa, pretende-se aumentar esse público-alvo. Talvez para todo o ensino médio ou posteriormente para estendê-lo até o fundamental. Para você jogar, tem dois modos de jogo. Você pode ser o guerreiro ou você pode ser o mestre. Os guerreiros são até 5 jogadores e é quem efetivamente vai jogar o jogo. Você vai cumprir as missões, completar os desafios, interpretar os personagens, participar efetivamente da história. O mestre é um jogador e ele é quem vai fazer a imersão dos jogadores na história, construir o cenário, interpretar todos os outros personagens que não forem os guerreiros, é quem vai conduzir a narrativa mesmo do jogo. O estilo do mapa é um estilo board game, um mapa de tabuleiro com casas pré-marcadas, e as ações do jogo vão acontecendo conforme os jogadores vão passando por essas casas. Para realizar as ações do jogo, temos 2 dados, um dado de 6 lados, que vai determinar a movimentação do jogador. O jogador vai lançar o dado e o valor obtido vai ser o número de casas que ele vai andar. Essa movimentação pode ser para frente, para o lado, junto, separado, os jogadores que decidem. E o outro dado de 20 lados, que ele é usado em qualquer situação que tenha uma indeterminação. E também é usado para realizar os ataques. Esse jogo ele tem uma variedade muito grande de ações. Os jogadores vão aplicar a matemática de diferentes formas, e isso é um ponto bem positivo do jogo, que nunca o jogador ficará entediado ou vai querer parar no meio do jogo, porque tem realmente bastante coisa para ele fazer. Aqui eu coloquei a imagem de 2 dados, os 2 dados que serão utilizados no jogo, um dado de 20 lados e outro dado de 6 lados. Esse é um protótipo do mapa do jogo. Ele começa onde está marcado o início e vai se desenrolando conforme os jogadores vão andando pelo tabuleiro. Cada ícone desse remete a um elemento do jogo que eu vou explicar agora nas próximas cenas. Começando com os elementos do jogo, temos as cartas item e as cartas desafio. As cartas item servem basicamente para ajudar o jogador. É uma ajuda que ele vai receber ao longo do tabuleiro. Ao passar pelo ícone da carta item, ele vai receber uma carta aleatória do monte, uma carta item aleatória do monte. E essa carta varia entre uma arma,
uma arma especial, né? Como tem aqui a catapulta matemática, um auxílio do mestre que ele pode solicitar, um uso de uma calculadora, uma fórmula, ou a restauro de uma vida, e são bem variadas, e todas servem para auxiliar os jogadores. As cartas de desafio são desafios que acontecem da mesma forma da carta item. Ao passar pelo símbolo da carta de desafio, os jogadores vão receber o desafio e eles têm que completar esse desafio para continuar o jogo. O objetivo do desafio é fazer uma revisão da matemática do ensino médio. Tem aqui o exemplo de um problema envolvendo matrizes e espera-se que os alunos resgatem conceitos estudados durante o ensino médio. O próximo elemento são os mundos matemáticos. Eles foram feitos para trabalhar conteúdos específicos do terceiro ano do ensino médio. Cada mundo tem uma história paralela à história do jogo. E os jogadores precisam cumprir desafios relacionados aos conteúdos que cada mundo aborda. E ao cumprir esses desafios, eles recebem um artefato mágico. No caso aqui do Polimundo, é uma poção de cura, que volta a vida de todo mundo em 100%. E eles vão precisar de todos esses artefatos para enfrentar o último vilão. Continuando com os elementos do jogo, temos as guerreiras e os guerreiros e os vilões. As guerreiras e os guerreiros são inspirados em matemáticas e matemáticos da história. Eu trouxe um exemplo da Maria Mirzakhani, que foi a primeira mulher a ganhar uma medalha Fields na história. Os guerreiros têm 3 atributos: força, agilidade e destino, e pontos de vidas. Cada guerreiro tem uma habilidade especial diferente. No caso da Maria, que envolve campos da geometria, e eles são controlados pelos jogadores. Os vilões, eles são controlados pelo mestre, e eles têm os mesmos atributos dos jogadores: força, agilidade e destino. Seus ataques são regidos por alguma regra matemática e eles vão atrapalhar o caminho dos guerreiros, podendo desaparecendo quando sua vida for zerada, ou eliminando o jogador quando zerar a vida dele. Como elemento do jogo, a gente tem as armas também. Cada jogador vai escolher uma arma para usar até o final do jogo. As armas têm alcance limitado, e esse alcance é dado em casas do tabuleiro. O alcance varia de arma para arma, e o seu dano é obtido a partir de uma equação do primeiro grau, em que x é a variável e f é a constante atribuído ao atributo força do jogador. O x ele é obtido pelo número tirado no dado de 20 lados, somado ao atributo destino do jogador. E cada arma tem um x mínimo para o ataque ter sucesso, menos o machado Assis, que para o jogador realizar o ataque, o alcance mínimo dele ele tem que estar na mesma casa do alvo, então ele não tem o x. Para finalizar essa parte dos elementos dos jogos, temos os 2 manuais. Um manual destinado aos jogadores e outro manual destinado ao mestre. Cada manual foi criado para orientar o jogador e o mestre, para que o jogo se conduza da melhor forma possível e que não fique dúvida quanto aos desafios, quanto ao que eles devem fazer durante o jogo, e para limitar suas ações, deixar bem claro o que eles podem ou não fazer. Por fim, os resultados que se esperam com esse trabalho, o resultado que a gente espera com o desenvolvimento desse RPG é poder contribuir com o ensino de matemática na educação básica, utilizando diversas teorias do ensino de matemática, como resolução de problemas, jogos na matemática, etc. E mudar a concepção dos alunos da matemática como uma coisa totalmente teórica e entediante, e trazer um pouco mais para a realidade do aluno isso e fazer ele pegar o gosto pelo aprendizado. A gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Por causa dessa pandemia não conseguimos colocar em prática o jogo, mas é um trabalho bem produtivo, e a gente tem bastante a melhorar e bastante a contribuir com o ensino da matemática. Bom, esse foi o jogo que a gente desenvolveu até o momento. Deixo aqui o meu contato para
Se alguém tiver sugestão, crítica ou algum comentário a fazer sobre o jogo, pode se sentir à vontade. E para terminar, as referências que eu utilizei nessa apresentação. Muito obrigado.